Não, eu sou suspeito para falar porque esse menino, né? Esse menino, não, eu sou fã. A gente, sabe o que é legal? É quando a gente vai construindo a história. A gente estava hoje trocando figurinha e a gente vê o quanto a gente andou, né, Serginho? Andamos muito. Peraí, deixa eu ver Muito, né? vai ficar E, muito escuro. cara, andamos de ônibus, andamos de carona, né, Serginho? Andamos de. Nossa Senhora. Jô, se a gente contar isso, eu vou contar um pouquinho da história aqui. Então, Esse cara, reflexo aqui na minha Serginho Lima imagem é aqui um tá dos ruim. caras que me ensinaram, foi um dos caras que defenderam a ideia do marketing digital, fizeram do marketing digital a revolução das mudanças de mídia. Eu vi isso acontecer, eu vi isso começar numa das empresas dele, no meu escritório, porque ele estava numa transição. Então, cara, do seu fã, do seu irmão mais velho, você sabe disso. Ele não estava na primeira convenção, né? No primeiro, porque ele tinha viajado para a China, só para detalhe, tá bom? Então, você É lembra? verdade. Você gravou um áudio que a gente colocou no primeiro congresso da Unicamp em 2019. Tive que viajar para a China a trabalho de última hora, e aí eu falei, Jô, com muita dor no coração, não vou poder participar, então, me desculpa, pode ser por um áudio, né? Mas agora estou aqui. Então, seja bem-vindo. Muito bom, bem-vindo. Obrigado, Vanderlei. Vou compartilhar minha tela aí com vocês. Eu vou colocar um PPT, tá bom? Tá ótimo. Espera aí. Demora um pouquinho para carregar, viu? Aham. Espera aí. Eu acho que ele perdeu. Vou ter que salvar ele em PDF aqui, né? Aí, tanto faz, tanto o PDF como o PowerPoint ele aceita, tá? Aceita? Aceita, tanto o PDF quanto o PPT. Estou compartilhando aqui, mas... É só você clicar compartilhar slides. Slides. Aí você vai no seu computador e procura lá e coloca. Aí, pronto. Foi? Foi. Aí. Enviar arquivo, é isso? Não, já tá a tela já está aí. Já está. Pronto. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Jô. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Desculpa esse reflexo, mas eu estou em cima da luz aqui. Se eu apagar, vou ficar no escuro, porque eu estou viajando como sempre. Eu costumo dizer que meu CEP é em São Paulo, mas a minha morada é dentro do avião, dentro do Boeing. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada. Assim como o Mário contou, eu acho que a gente precisa dividir algumas histórias. Eu não costumo mais ficar falando muito do meu passado, porque eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que projetar a nossa vida para frente, esquecer um pouquinho o passado, obviamente, sem deixar as nossas raízes de lado, mas o importante é a gente viver o hoje projetando o futuro. Então, contar um pouquinho a minha história. Eu fundei uma das principais agências digitais do Brasil, que se chama De Dialeto, que ela foi comprada em 2014 pela Accenture. A gente se transformou numa empresa grande de varejo. A gente atendia Americana, Submarino, Electrolux, Vivara, Etna e grandes empresas, né? E depois de vender, eu fundei uma outra empresa chamada S8, que até tinha homenagem a São Paulo, porque eu sou um carioca apaixonado por São Paulo, e montei uma agência chamada S8, que foi comprada em 2018 pela Nova SB. E a gente formou um grupo chamado NS8, onde a gente atende hoje, além dessas contas que estão aqui, que é Marisa, PepsiCo, a gente atende boas contas no governo federal e também em governos estaduais. A gente é a agência do SEBRAE, a agência do Ministério da Saúde,
a agência do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, da Prefeitura de São Paulo e várias contas bastante grandes. Mas eu queria contar um pouquinho essa história. Em 2009, eu resolvi montar, eu estava trabalhando na Fox, no canal Fox, e resolvi montar uma agência, porque eu olhei e vi que o mercado era um oceano azul naquela época. Não tinha ninguém fazendo marketing digital, e assim como o Jô falou, eu acho que eu fui maluco e irresponsável em querer entrar no mercado que ninguém ainda tinha entrado. Então, entrei e fundei uma agência chamada Limonada Virtual. Peguei R$6.000 que eu tinha de crédito no banco e montei essa agência. Essa agência, ela começou bem a princípio. Eu até fui para um escritório onde eu prestava uma consultoria, que era o escritório de um amigo nosso em comum, aí, meu e do Dr. Jô. E um belo dia eu cheguei no escritório, o escritório estava fechado por alguns problemas dessa empresa, estava fechado, e o Jô me cedeu o espaço no escritório dele. Eu fui lá, que era o escritório dele, e ainda era a casa do Dr. Jô. Eu ia sempre para lá enquanto eu buscava um novo escritório para poder montar a agência novamente. E aí eu fiquei alguns meses lá com o Jô. Eu atravessava praticamente a cidade, porque eu morava na zona norte de São Paulo, o escritório do Jô era do outro lado da cidade. E aí, depois eu consegui achar um escritório perto da minha casa e montei a agência. A agência conquistou algumas contas bacanas, uma loja chamada Passarela Calçados, depois conquistamos a Saraiva, livraria, e conquistei uma conta que ficava nos Estados Unidos. Essa conta ficava nos Estados Unidos, mas a operação no Brasil. Essa conta começou muito pequenininha, a gente começou a investir R$10.000, e naquela época ainda a gente tinha que colocar o nosso cartão de crédito no Google. Eu não conseguia emitir um boleto, o Google ainda não tinha o billing no Brasil. E aí começou investindo R$10.000, R$20.000, R$50.000, quando vi, essa empresa estava investindo R$250.000 no Google, e um belo dia ela me falou, olha, a partir de agora eu vou trocar de agência, vou trazer a conta para o Brasil, e eu não tenho dinheiro para te pagar aí. E eu tive que ficar com essa dívida de R$250.000. Naquela época, esse dinheiro era um dinheiro infinito para mim. Então, eu achava que a minha vida tinha acabado. Eu fiquei devendo a todos os bancos, não tinha dinheiro nem para colocar comida em casa, minha primeira esposa me largou, minha vida literalmente virou um caos. Eu fui fazer uma reunião com o Google para poder negociar essa dívida, e o Google simplesmente falou que não podia fazer nada, que os advogados deles entrariam em contato comigo. Eu saí daquele dia, eu não tinha o dinheiro de volta, só tinha o dinheiro de ida, e eu fui andando da Faria Lima até Santana. No meio do caminho caiu uma chuva tremenda, e eu me senti literalmente um lixo aquele dia. Eu achava que todo mundo estava olhando para mim, eu de terno e gravata, andando pela Sumaré em São Paulo, para quem conhece São Paulo, me sentindo um lixo. 2 dias depois, o advogado do Google me ligou, e eu não tinha o que fazer, peguei o telefone e xinguei o advogado, tudo quanto é nome, e falei para ele, você faça o que você quiser, porque eu não tenho mais nada na minha vida, nem minha empresa, nada, então faça o que você quiser. Desliguei o telefone, passaram 2 horas, ele me liga e me ofereceu uma negociação que eu achava que eu podia pagar. Então, fiz essa negociação e, em seguida, na semana seguinte, eu conquistei a conta das lojas Marisa também. Então, em 6 meses eu quitei essa dívida, e aí a agência voltou a crescer. Depois a gente transformou, eu achava que o nome Limonada Virtual era um nome muito divertido, muito infantil, e aí resolvi mudar o nome para AD Dialeto, né, para um nome um pouco mais corporativo. E depois, em seguida, para AD Brasil, na verdade. E depois, em seguida, a gente comprou uma agência chamada Dialeto e viramos AD Dialeto. E aí, depois eu vendi a agência, essa agência que eu fundei com R$6.000 emprestado no banco, foi vendida por R$42 milhões. Isso é público, aberto. Então, eu me tornei uma pessoa
diferente, porque eu comecei a observar algumas coisas na minha vida, entendendo que a gente só consegue crescer na vida quando a gente passa por alguns momentos de caos. E aí eu me tornei um apaixonado pelo caos. Então eu queria dividir com vocês o que eu penso a respeito disso, que é o que é o caos. O caos é um deus grego que foi considerado pelo Hesíodo como a primeira divindade a surgir no universo. Portanto, ele é o mais velho dos deuses e titãs. Ele também é conhecido como deus primordial. E na mitologia, em diversas tradições mitológicas, o vazio primordial de caráter, informe, ilimitado, indefinido. Então, o caos, para mim, é sempre um momento em que você pode recomeçar, que você pode ter uma página em branca na sua vida e você pode transformar aquele caos numa nova história, é um renascimento, é uma confusão que vem para que você possa reorganizar a sua vida. O mundo hoje, ele é digital, ele já é um mundo de caos. Quem imaginava que hoje a gente ia pensar em ter uma vida física e uma vida digital, no mundo digital? Hoje, eu mesmo fico impressionado como minha filha de 8 anos já tem uma vida paralela dentro do mundo digital. Ela vive dentro do suposto metaverso, onde o ser humano está evoluindo para esse mundo totalmente digital, ainda mais agora com a chegada do 5G. A gente tem que estar muito preparado para essa grande mudança que está vindo pela frente aí, que vai ser a maior revolução que a gente vai viver. Nós temos que ser apaixonados pelo caos. O caos é uma oportunidade que você pode aproveitar para que você possa crescer. A gente vive uma era de turbulência, a era do barulho. Então, hoje, um tweet de uma personalidade, de um político, pode mudar completamente o mundo, as nossas vidas, né? A gente tem visto isso acontecer todos os dias. O caos é uma teoria da evolução, né? O caos é a teoria da evolução, segundo Darwin. Sobrevivem apenas aqueles que se melhor adaptam. Eu costumo brincar com os meus amigos e algumas pessoas que eu faço mentoria, que não importa o quanto você apanha, e sim quantas vezes você levanta, que você consegue se reerguer para você se manter de pé. Está pequenininho aqui, não sei se vocês estão vendo, mas aqui a gente fala da zona de caos, que nem a gente viveu agora na pandemia. Foi um momento em que todo mundo achou que o mundo ia acabar, que as pessoas iam morrer, e aí o ser humano veio e se adaptou muito rápido a esse momento difícil e dramático que a gente viveu mundialmente, e principalmente as empresas precisaram se adaptar, e os consumidores se adaptaram muito rapidamente. As empresas que não estavam no mundo digital tiveram e foram obrigadas a vir para o mundo digital, e se adaptaram muito rápido, principalmente na área de medicina, na área industrial. Todo mundo veio para o mundo digital. Por isso que a construção de novos cenários deve fazer parte da cultura organizacional das empresas, para estar sempre um passo adiante do caos e do novo normal. E tudo que aconteceu fez com que a gente evoluísse bastante. E o caos passa por todas as idades. Hoje a gente vê pessoas muito novas vivendo uma vida confusa, uma vida cheia de depressão, né? E assim como a gente vê pessoas mais velhas, não tem idade para você passar por momentos difíceis de confusão na sua vida. A gente tem que estar preparado em todos os momentos. Quando a gente é mais velho, né, a gente tem a sensação que o caos pode aumentar, porque pela sensação do tempo. Eu sou provavelmente aí, mais jovem do que as pessoas que estão aqui assistindo, ou mais jovem que os meus amigos aí que palestraram, mas chegou um determinado momento da minha vida, quando eu estava próximo ali de fazer os meus 40 anos, que eu falei, caramba, já passou tudo isso da minha vida, quanto tempo eu tenho ainda para poder construir alguma coisa, para deixar um legado? E eu ficava muito pensando na parte financeira, e aí eu comecei a refletir a respeito disso, que eu tinha que construir, na verdade, era uma bela história, né? Porque a gente fica pensando quanto tempo resta, quanto tempo
eu tenho suficiente. Só que eu passei a pensar também no seguinte, pode ser que amanhã eu não acorde, então eu não tenho que ficar pensando no que me resta, e sim em fazer um dia, né, um dia bom, para que a minha história, quando eu partir desse mundo, ela seja uma história bonita, né? A gente não tem que ficar pensando no amanhã, projetando o amanhã, a gente tem que fazer hoje, né? Então esse é um exercício que eu faço diariamente, que eu fico pensando o que eu fiz ontem e que eu posso ser melhor hoje, e principalmente na minha profissão, que é o marketing e a publicidade, que é sempre ser mais criativo, mais produtivo e entregar um melhor resultado para o meu cliente. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Sérgio. Olha, estou impressionado, principalmente com a história que você contou, aquela caminhada que você fez da Faria Lima até Santana, rapaz. Eu acho que é aquela coisa, né? Todos nós temos alguma história de superação, de ter passado por algum caos, e realmente você está de parabéns, cara. Olha, eu estou impressionado, viu? Muito obrigado. Eu brinco, né? O Serginho, ele sabe, ele é um amigo de casa. Eu tenho realmente, sou me considero uma pessoa, eu estava agora falando com o professor Paulo aqui, quanto eu me sinto privilegiado por muitas pessoas que eu tenho na minha vida, né? Ter o privilégio aqui, olha lá, Serginho, para você, ó, Chile. Beijo, Chile. Ter o privilégio de ter compartilhado, né? Eu lembro da primeira propaganda, a primeira campanha do Passarela, fazendo no computador no escritório, né? Exatamente. E olhar, nossa, era R$5.000, Serginho, era uma coisa assim, né? Eu tinha um orçamento com esse cliente aí de R$5.000, né? Começando muito pequenininho. Né? Então, é muito louco, né? Eu acompanhei, eu sou testemunha, eu tenho o privilégio disso, né? O Serginho também acompanhou muitas das lutas, das superações, mas o que eu posso falar? Independente do grande profissional que você é, meu irmão, do que você construiu, do que você ajudou a construir nesse mercado nacional, o ser humano, tá? O exemplo de superação, a honestidade. Você sabe, Vanderlei, eu estava conversando com todo dia quando termina, no dia seguinte eu ligo para os palestrantes para agradecer, né? E uma coisa que eu tenho defendido muito, que eu tenho percebido, Serginho, e é Serginho, né? Todo mundo é Sérgio, né? Mas primeiro é Serginho. Esse é Serginho a vida inteira. É a honestidade. A gente está procurando fazer um congresso muito honesto. As pessoas estão sendo muito transparentes. Ninguém aqui está vendendo panaceia, ninguém aqui está... Não, cada um está falando do que acredita, do que vive, está falando das suas dores. Se a gente estava falando uma coisa, eu brinco muito, né? Jô, você está com quanto? Eu vou fazer 55 esse ano. Mas se você olhar a cicatriz do meu lombo, né? Então, algumas das cicatrizes a gente foi chicoteado junto, Serginho. Né? É verdade. Ô, Jô, eu queria só te falar uma coisa, que é o seguinte, eu sou muito grato a você pela oportunidade e pela generosidade que você teve no momento mais difícil da minha vida, e você sabe disso, né? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer, e eu digo porque é pecado no Brasil você ser bem-sucedido, mas eu tenho uma empresa hoje que fatura próximo de 1 bi de reais no Brasil. Comecei muito pequenininho, passei grandes dificuldades, mas caras como você, que dão oportunidade para as pessoas, como a oportunidade de estar aqui, eu poderia vir aqui fazer uma palestra, como a gente falou, sobre marketing, e ia ser muito mais fácil. Só que eu quis dividir essa história e queria aproveitar esse momento para deixar esse depoimento, que você é um dos caras mais fantásticos que eu conheço. É o cara que deu... Se não fosse você, eu não estaria aqui, não estaria na posição que eu estou. Hoje, eu sou um profissional realmente respeitado dentro do mercado publicitário, estou ajudando a construir a história do país, né? Você sabe disso, falo pouco disso, mas graças a um cara como você e como a Shirley, que eu não posso esquecer também, que cederam um espaço, que me deram a oportunidade, que me abraçaram no momento mais difícil da minha vida, onde eu estava sozinho, não tinha ninguém, só você me ajudou, e aí hoje eu estou aqui. Então, muito obrigado. Aí você faz eu chorar, e quando eu brinco na história do e-mail para o pessoal, né? Meu irmão, o privilégio é nosso ver você crescer. É uma honra
Você merece o sucesso, né? Obrigado. Te amo, meu irmão. Não podia deixar de dizer isso. E você está em todas as minhas orações e meu pensamento positivo. Nós também te amamos, cara. Beijo. Beijo. Obrigado pela oportunidade. Vanderlei. Obrigado. Seria um prazer, viu? Prazer. Obrigado. Também Um abraço. se encontra em breve aí. Você me deu uns insights. Gente, só para vocês entenderem, tá? A gente falou 4 horas da tarde, ele não sabia se ia conseguir terminar, ele não queria falar sobre marketing. Ele queria falar sobre o caos. Cara, e você fez um breakthrough aqui fantástico, mas obrigado pela... Estou escrevendo um livro sobre isso. Por ser meu irmãozinho caçula. Tá bom? Beijo. Beijo, sucesso. Um abraço, Serginho.